Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os alunos da Etebrax. Estamos começando mais uma aula do módulo de transmissão e ativos de rede. Hoje nós vamos falar sobre os ativos de rede em si, que são os switches, os hubs e outros dispositivos que a gente pode utilizar na nossa rede. Ok? Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Arco Verde, Barbalha, Belo Jardim, Carpina, Caruaru, Currais Novos, Custódia, Olinda, Palmares, Parelhas, Pesqueira, Porto Velho, Recife, Sapé, Sirinhaém e Trindade. Tenham todos uma ótima aula. Então vamos lá, pessoal. Hoje, como eu falei para vocês, vou dar uma palavrinha sobre a parte de ativos de rede. Tá? A gente vai conhecer e explicar mais um pouquinho sobre os ativos de rede. E eu vou falar também um pouquinho sobre hackers de servidores. Eu tinha até separado um vídeo, mas eu acabei perdendo ele. E não vou poder passar hoje, a não ser que eu consiga um tempinho para passar, certo? Mas na próxima aula, prometo que eu passo esse vídeo, explicando como que monta um hack, como que vocês fazem para colocar um dispositivo desse num hack. Nas outras aulas, pessoal, a gente viu toda aquela parte de cabeamento, da estrutura em si da nossa rede, tá? Onde vão ligar os cabos, os pontos a gente preparou as máquinas. Aí, hoje a gente vai ver onde essas máquinas vão ser ligadas, tá? Onde vai do patch panel para o switch, ou do ponto para o switch. A gente vai dar uma olhadinha hoje nos ativos que vão controlar a nossa rede. Tanto switches quanto hubs para redes menores, roteadores. A gente vai dar uma olhadinha nessa parte. E essa parte é o que a gente chama de parte inteligente da nossa rede, que é a parte que vai gerenciar a movimentação dos pacotes dentro da nossa rede. Ok? Billy, joga aqui, por favor. Segundo o nosso amigo Carlos Morimoto, lá do Guia do Hardware, um hub, que é o nosso primeiro ativo que a gente vai dar uma olhada, é simplesmente o coração da rede. Por quê? Porque é nele que vão trafegar as informações, vão ser transferidas de computador para computador. Eles vão servir como um ponto central, ou seja, o ponto de encontro das informações e de distribuição também, permitindo que a comunicação entre todos os pontos da rede seja concluída, seja feita com sucesso. Todas as placas de rede, de todos os computadores e dispositivos que estiverem na rede, elas se conectam ao hub ou ao switch para poder trocar essas informações. E além disso, a gente pode ligar vários hubs ou switches entre si, formando uma espécie de cascata, tá? Que vai permitir que vocês criem como se fosse um mega switch ou um mega hub, disponibilizando várias portas para a rede de vocês. Assim vocês aumentam a capacidade de máquinas que podem ficar ligadas nessa rede. A diferença básica entre um hub e um switch é que o hub é simplesmente burro. Por que ele é burro? Pode voltar, Bia, rapidinho? O hub é burro porque ele funciona da seguinte forma. O computador transmite informação para um outro computador. Por exemplo, eu transmito a minha informação do meu computador para o computador do Billy. Essa informação ela vai trafegar pelo meu cabo, vai chegar até o meu hub. E meu hub vai cuidar de transmitir essa informação para Billy. Só que, no caso do hub, essa informação, ao invés de ser direcionada especificamente para o Billy, ela é distribuída para todos os computadores da rede. Aquele que solicitou a informação, ou que vai ser o alvo da informação, vai receber, mas os outros computadores também vão receber. É como se eu mandasse o pacote para Billy, passasse pelo hub, mas não só Billy recebesse. Billy, Tati, Paulo, todos vão receber essa mesma informação. E quem tiver, por exemplo, com o Sniper, que é uma ferramenta para você monitorar a rede, monitorar pacotes de rede, você pode roubar os dados daquela pessoa que estava para receber. Por isso que eles são chamados de burros, porque uma pessoa transmite, mas todo mundo recebe. Ok? Já no switch, que é o mais inteligente, ele consegue direcionar essas portas. Se eu estou mandando um pacote para Billy ou um dado para Billy,
desculpem, apenas Billy vai receber esse pacote. Eu mando, trafega pelo meu cabo, minha placa de rede, chega até meu switch. O meu switch vai procurar o computador de Billy na minha rede, pela identificação do MAC dele, aquele endereço físico da placa de rede, e vai encaminhar meus pacotes, os dados que eu estou transmitindo, especificamente o computador de Billy. Ninguém mais na rede recebe esses dados. Pode ter um sniper rodando, pode ter alguém monitorando a rede, que ele não vai receber os dados que estão sendo trafegados. Por isso que a gente chama ele de inteligente, porque ele consegue direcionar especificamente para um computador, ou uma placa de rede, ou um outro dispositivo. Ok? Essa troca de informação no switch ela é seletiva, porque ela consegue selecionar o computador de destino e o computador de origem, identificar esse tráfego todo sem que haja uma quebra de segurança muito maior, muito mais exagerada. Aqui eu tenho alguns exemplos de hubs, tá? Vocês podem ver que eles são menores. Aqui eu tenho um hub de 8 portas, tenho 4 no primeiro setor, mais 4 no segundo setor, e mais uma de uplink, que é onde normalmente chega a internet, ou sai para a internet, tá? Aqui eu tenho os LEDs de status do meu hub. E aqui eu tenho um outro hub de uma outra marca, que também de 8 portas. Ok? Aqui tem os LEDs dele. Hoje em dia, esse tipo de hub está pouco comum, esse hub burro. Porque, justamente por ele ser burro e não ter essa seleção de pacotes, e não ter um controle de dados, eles foram meio que abandonados. E foi desenvolvida então uma evolução desses hubs burros, que a gente apelidou de hub switch. Ele recebe pacote, ele consegue direcionar para o computador, só que sem haver tanta falha, certo? Daqui a pouquinho eu vou dar uma palavrinha para ele, para vocês. Ele é meio que um meio termo entre um hub e um switch em si. Outro detalhe dos hubs é que, por eles serem burros, a chance de você ter uma colisão de pacotes, ou seja, de você perder pacotes durante a transmissão dos dados, é muito maior. Ok? Aí vocês vão ter que perder o dado, tem que retransmitir e o desempenho é mais lento. Outro detalhe dos hubs é que ele sempre vai nivelar a velocidade da rede por baixo. Se vocês tiverem uma rede de 100 megabits, todos os computadores da rede são megabits, o hub vai funcionar na velocidade de 100 megabits. Agora, se você tem um computador de 10 megabits e 9 computadores de gigabits, todos os computadores vão funcionar na menor velocidade, ou seja, no caso, 10 gigabits. Então não adianta vocês terem vários computadores super rápidos, gigabits, 10 gigabits, a rede de gigabits que for, e terem um computador na rede de 10 megas. Se tiver, toda a velocidade dos outros dispositivos vai ser nivelada por baixo. Ou seja, todos vão perder desempenho, todos vão perder velocidade. Já num switch, isso não acontece. Porque além dele saber qual é o dispositivo que está sendo usado, se é de 10, de 100, de 1000, ele consegue não nivelar, mas fazer operar de um modo que a gente chama de full duplex. Ele consegue enviar e receber informações ao mesmo tempo. Por isso, o desempenho com uma rede com switches é muito melhor do que uma rede com hubs, mesmo que os dispositivos sejam todos iguais. Ok? Aqui eu tenho algumas imagens de 2 switches, tá? Vejam que eles tratam com muito mais portas. Ok? Esse aqui tem 6, 12, 24 portas, mais portas de uplink, portas de fibra ótica nessa parte aqui, e uma porta para não é cascateamento, desculpem pessoal, empilhamento de switch, tá? Desculpem. Aqui eu tenho um outro switch já de 64 portas, o E48, não vou contar agora, também é muito utilizado. Vejam que esses dois aqui eles têm um padrão de montagem de rack. Eles ocupam um U, ou uma unidade, que equivale à altura no nosso rack, e eles são presos nesse rack. Infelizmente eu não trouxe o vídeo e vai ser meio complicado para demonstrar para vocês. Se eu encontrar aqui eu até boto para rodar. Detalhes dos hubs, pessoal, só para vocês memorizarem. Eles são burros, tá? Quem mandar informação vai estar enviando para todo mundo. Por isso eles são inseguros, eles são lentos, vão sempre operar na menor velocidade que tiver na rede. Eles não são mais utilizados, tá? Entraram em desuso. São baratos. Tanto os hubs quanto os hub switches são mais baratos que um switch. Um hub custa na faixa de R$100, enquanto um switch
bom, que seja gerenciável, custa na faixa de 5 mil. Ok? E são bons para as pequenas redes. Se vocês não forem utilizar rede sem fio, para uma rede pequena ou uma rede doméstica, uma rede caseira, vocês podem utilizar os hubs sem problemas. A não ser que vocês queiram um desempenho absurdo na rede, vocês compram um switch. Mas é que tem aquela história do valor. Detalhes dos switches em comparação aos hubs, tá? Joga aí, Bido, por favor. Valeu. Eles são inteligentes porque eles conseguem tratar